Olá, alunos, vamos começar mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre oclusão ideal. Vocês que devem estar com saudade de mim aí, tá meu avatar aí para matar um pouco a saudade de vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a oclusão ideal, lembrando o seguinte, que a oclusão ideal é algo almejado, desejado, mas que nem sempre é alcançado, tá? Então, quando a gente pensa em oclusão ideal, a gente vai estudar o que seria o melhor, mas nem sempre a gente vai ter isso, tá? No finalzinho da aula eu vou explicar um pouquinho aí sobre o que vocês vão encontrar em vocês, talvez, tá? Que foge um pouco do ideal, mas é considerado aceitável, tá? Então, podem dar um tchauzinho aí para o meu avatar e vamos começar a aula de hoje. Primeiro, toda vez que a gente pensa que os dentes posteriores são os dentes usados aí para mastigação, então eles são dentes que recebem forças ao longo eixo do dente. Então são forças consideradas de forças verticais. Esses dentes então têm mesas oclusais maiores, raízes mais robustas e estão preparados para receberem essas forças verticais. Os dentes anteriores, por exemplo, os dentes centrais superiores, ocluindo, movimentando e causando a desoclusão dos dentes posteriores, a gente vai ter aí o que a gente chama de guia anterior. Normalmente, a guia ideal seria os dois centrais desocluindo em contato com os 4 incisivos inferiores. Tá? Isso, então, geraria ali uma força horizontal para anterior, que a gente vai chamar de protrusão. Né? Essa força para anterior, então, causaria idealmente a desoclusão dos dentes posteriores. A guia canina seria a guia da lateralidade. Então, quando a gente faz a movimentação para a lateral, a gente teria desoclusão de todos os dentes, inclusive dos dentes do mesmo lado, que seria o lado de trabalho. Né? Por quê? Se a gente pensar que o dente canino é um dente mais robusto, com a raiz mais volumosa, com maior quantidade de ligamentos periodontais para sustentá-lo, esse dente aí estaria, e além do mais ele é mais pontudo, mais fácil de ter um contato ali e desocluir todos os outros dentes. Esse dente então receberia o que a gente chama de força horizontal lateral. Então, ele seria o responsável aí por fazer a desoclusão na lateralidade. E todos os outros dentes desocluiriam, não receberiam forças horizontais. Existe uma variável da guia canina que a gente pode chamar de função em grupo. Tá? Eu vi que alguns trabalhos que me enviaram falavam de função em grupo, contando também com dentes anteriores ao canino. A gente não vai pegar esse tipo de literatura porque já é uma literatura mais antiga. Tá? Quando a gente fala de função em grupo, a gente tem que ter obrigatoriamente o canino e dentes posteriores a ele. Tá? Quantos dentes posteriores? Não importa. A gente teria ali ou um premolar, ou premolar e molar. Tá? A gente chamaria isso de função em grupo por desoclusão junto com o canino. Tá? Eles receberiam forças horizontais nessa desoclusão. É claro que uma desoclusão em canino é ideal. Quando a gente começa a envolver mais dentes posteriores, esses dentes posteriores eles são preparados para receberem forças verticais, tá? Ao longo eixo do dente. Eles vão sofrer danos? Provavelmente um pouco de dano, sim. Tá? Não é totalmente ideal a função em grupo. Então vamos falar um pouquinho sobre contato prematuro. O que seria um contato prematuro? Notem essa figura aí. Ao realizar de sair de relação cêntrica para MH, notem que existe uma discrepância, né? Essa discrepância é o quê?
a mandíbula sendo jogada para frente, porque a gente sempre tem a tendência de ter o máximo de contatos possíveis. Se ao tentar sair de RC e tocar em apenas um dente, eu vou ter ali um contato prematuro, tá? Então, notem que foi colocado um carbono aqui e ao sair de RC para MH, foi observado esse tipo de contatos prematuros, tá? Então, o contato prematuro é o contato que nasce antes dos contatos de MH. Ele pode se tornar um problema, a gente vai ver a seguir, mas normalmente os contatos prematuros são suportados pelo organismo, tá? A gente tem aí uma adaptação fisiológica. Notem essa imagem aí. Então, a gente tem saindo de RC para MH, a gente vai ter uma discrepância. Tem um leve deslocamento para a esquerda, quando vocês podem notar aí que o contato prematuro está numa região posterior. Então, notem que existe um deslocamento assim que tem o contato para a máxima intercuspidação. Isso, então, é o contato prematuro, tá? Quando vocês montarem no articulador, vocês vão notar que, em alguns casos, a gente tem o contato e depois a gente tem a MH. Então, foi marcado aí, ó, com carbono no inferior e no superior aí, esse contato prematuro, tá? A gente volta a falar disso em uma outra oportunidade, falando sobre análise e oclusão. Quando o contato prematuro se torna interferência, é que ele começa a gerar prejuízo para as estruturas do sistema estomatognático. Então, a gente pode chamar interferência oclusal de trauma primário quando a oclusão do paciente é o primeiro problema, tá? Notem aí que, ao realizar o fechamento, esse paciente começa a ter um deslocamento do dente lateral. Ele abre esse diastema. E, ao realizar sondagens e raio-x, não existe ali doença periodontal. Então, a consequência dessa movimentação dentária é por causa do trauma oclusal. Então, a gente chama de primeira interferência ali de trauma primário, porque o que está causando a mobilidade dentária é a oclusão. Trauma secundário, a gente vai pensar aí em pacientes que têm problemas periodontais, têm sangramento, gengivite, supuração de pus e também, com consequência, ele tem mobilidade dentária. Então, o trauma secundário, ele, primeiro, para ser tratado, ele precisa resolver a parte periodontal, então teria que ser feito raspagens, tratamentos periodontais, para numa segunda fase avaliar a oclusão. Provavelmente esse paciente que tem o trauma secundário, ao resolver a parte periodontal, os dentes param de ter mobilidade, tá? Então, eu não trataria inicialmente o desarranjo oclusal, e sim a parte periodontal. Então, a gente chega aí no ápice da aula, que a gente vai falar de mútua proteção, tá? A mútua proteção é o quê? É os dentes posteriores que recebem de melhor forma as forças verticais, protegerem os dentes anteriores desse tipo de força, tá? E os dentes anteriores, que aí inclui tanto os centrais como o canino, os centrais na protrusão e o canino na lateralidade, proteger os dentes posteriores dessas forças horizontais, tá? Todo contato que ocorre em protrusão de dentes anteriores e contacta dentes posteriores, ou então em lateralidade toca o canino e dentes do lado oposto, ou então dentes anteriores, a gente chama de interferências ou contatos prematuros, contatos interferentes, tá? Então, a falta de mútua proteção pode acarretar o quê?
pode acarretar alteração da dimensão vertical, tá? Abfrações, recessões gengivais, interferências nos movimentos excêntricos da mandíbula. Então, a gente vai ter toques ali que levam a deslocamento mandibular, igual a gente viu no filme, que tem o toque no contato prematuro e a mandíbula é deslocada para o outro lado. Perda óssea localizada sem bolsa, então o dente começa a ter mobilidade, então ele tem uma perda de osso ali, porque tem a perda de sustentação da estrutura dentária, porém não é causado por doença periodontal, tá? Então ele vai ter a mobilidade. Se o periodonto de sustentação é muito forte ali, eu posso ter fracasso na estrutura dentária, eu vou ter facetas de desgaste ou até mesmo fraturas de dentes ou restaurações. Sempre vai sofrer, ou é a estrutura do dente ou a estrutura de osso de sustentação, tá? Então, a falta de mútua proteção é muito danosa para o nosso sistema estomatognático. Se a gente for estudar um pouquinho mais à frente aí, vocês vão encontrar um conceito que a gente chama de oclusão balanceada bilateral, onde eu teria contatos bilaterais balanceados durante todo o movimento de lateralidade e protrusão. Isso aí foi feito em 1899, essa observação por Engel, tá? E ela tem validade no sentido que a gente, ao fazer protrusão, tocaria os dentes posteriores, ao fazer lateralidade, tocaria tanto o lado de trabalho quanto de balanceio. Isso teria mais aplicação se a gente pensar em próteses totais, tá? Porque aí a prótese total, ela é uma peça única, uma arcada única, tanto de cima quanto de baixo. A gente teria a preocupação de estabilizar a peça. Então, nesse pensamento, a oclusão teria que ser um contato único, tá? Chegamos, então, na oclusão individual dinâmica, que foi feita aí essa observação por Åkesson, tá? Que em 1970, e ele fala o seguinte: se as estruturas do sistema mastigatório estão funcionando eficientemente sem patologia, a configuração oclusal é considerada fisiológica e aceitável, não importando os contatos dentários específicos. Então, vocês vão notar o seguinte: muitos de vocês não vão apresentar uma oclusão ideal, tá? Mas esses contatos prematuros, eles talvez não sejam interferentes, eles não estão gerando prejuízo para a sua arcada, tá? Mesmo que eles estejam fora aí do padrão que a gente considera ideal, tá? Se existe adaptação fisiológica, tudo bem, a gente só acompanha esse tratamento, tá? Na medida que ele começa a apresentar muito prejuízo aí por perda de mútua proteção, aí sim a gente tem que intervir, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí a oclusão ideal e a gente acompanha aí uma próxima aula futuramente, tá bom? Um grande abraço a todos, tchau, tchau.